Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus A Voz da Profecia é um ministério de pregação do Evangelho, de anúncio das boas novas de salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui na TV Novo Tempo, também na Rádio Novo Tempo e outras rádios que gentilmente transmitem o nosso programa. E estamos, é claro, também na internet. Tudo para que você possa conhecer a palavra do nosso Deus e através do Senhor você descubra o verdadeiro sentido, o propósito, a razão da sua existência. Porque é na conexão com Deus, com o nosso Criador, que nós descobrimos quem somos e para onde nós vamos. Que Deus abençoe você, que cada dia mais em Cristo você encontre verdadeiramente o sentido da sua existência. E a gente está pregando desde 1943, é isso mesmo. O programa A Voz da Profecia começou em 1943 como o primeiro programa evangélico do rádio brasileiro. Começou em plena Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de trazer essa mensagem ao Brasil e ao mundo, de que nosso Senhor Jesus Cristo vive, Ele reina e reinará para sempre, e logo Ele virá para buscar os seus filhos e nós estaremos juntos para sempre com o nosso Senhor. Muito obrigado por sua amizade, muito obrigado por sua companhia, por suas orações, por você divulgar a Voz da Profecia e todos os programas daqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Que o bom Deus siga guiando os seus passos. E hoje aqui, como sempre, a gente tem mais músicas, temos testemunho e eu tenho o prazer de abrir a palavra de Deus para você. Já começou, está no ar a Voz da Profecia.
Se pensarmos que nós somos a imagem de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, se lembrarmos quão imenso e quão santo é Deus, se sentirmos como é bom ouvir sua voz, vamos logo perceber que não importa jamais se bem longe nós estamos de Jesus. Nós teremos o descanso e fruiremos a paz se apenas caminharmos para a luz. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar a voltar, não veja mais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é confiar. Se o amor de Deus expresso por seu Filho Jesus impressiona e toca o nosso coração, se a paz que tudo excede então começa a crescer, nos invade e enche a vida de emoção, é exatamente aí que o milagre maior tem lugar e o homem pode renascer. Tal momento incomparável todos podem sentir, é a experiência áurea do viver. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar a voltar, talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é confiar. Eu tinha me formado, estava super feliz com a formação, engenheiro da computação,
minha vida em pleno expansão, assim, vamos falar, profissional, trabalhando muito, trabalhando numa empresa multinacional. E um ano depois de eu me formar, no meio de uma migração que eu estava fazendo nessa empresa, que essa empresa foi vendida, eu estava fazendo a migração, eu comecei a sentir mal. Aí eu peguei, fiz essa colonoscopia e lá os meus pais já foram alertados que tinha alguma coisa estranha. Foi tirado o material para biópsia, né? Só que eu estava de boa, assim, eu pensei que, eu falei, não pode ser alguma coisa que não seja com remédio, seja algum tratamento ou alguma coisa, mas que simplesmente iria resolver fácil. Eu nunca imaginei que poderia ser um câncer, né? Aí no dia 5 de janeiro, que eu já passei com o médico, que tinha pedido solicitado os exames, o médico falou, você está com um adenocarcinoma de reto. Aí esse nome todo eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu falei assim, o que é isso, né? Ele falou, você está com câncer maligno no intestino e você vai começar o tratamento hoje. Então é aquela hora que a tua vida para, você fica pensando assim, o que eu vou fazer, sabe? Você é pego de surpresa com uma notícia dessa, né? Do nada, minha vida mudou. Nossa vida muda sem pensar. Fiz o tratamento, quimioterapia, radioterapia antes, fiz cirurgia. Depois da cirurgia eu tive infecção hospitalar, não é? Depois eu tive herpes zoster, que é quando você tem baixa imunidade, teve vírus da catapora. Aí depois disso eu passei por vários exames para constatar que estava tudo bem. Teve um exame que deu um falso positivo, refiz o exame, entendeu? Fiquei 4 anos afastado do serviço. Aí até que eu fui liberado da parte oncológica, né, para eu seguir minha vida normal com o meu novo eu, vamos falar assim, porque eu tive que reaprender muitas coisas. Depois disso, meu relacionamento com Deus ficou bem mais forte, né? Eu já fiz algumas reflexões comigo mesmo nos últimos anos sobre como seria eu antes, se eu não tivesse esse problema e como está sendo eu, como estou agora, né? Na época que eu estava trabalhando, a minha prioridade era 100% minha vida profissional, sabe? E hoje já não é mais 100%. Eu sou muito dedicado na minha vida profissional, mas eu também cuido muito da minha vida pessoal. Então tem coisas bem simples no dia a dia que me fazem muito bem. Que nem estar junto com meus pais, eu sou muito ligado com eles, sabe? Então, Deus me deu uma visão diferente da vida. Eu sempre tive uma relação muito próxima com a Igreja Adventista. Eu estudei no Colégio Adventista da 1ª à 6ª série. E nos últimos anos eu consegui me reaproximar da Igreja Adventista. Recebi o convite de um pastor. Ele já sabia, no fundo do coração dele, que eu queria ser batizado. Então foi num momento assim, ele me pegou mesmo no corredor e me falou, Thiago, você quer ser batizado tal dia? Eu falei, sim. Eu não pensei 2 vezes. Aí foi o dia que eu pude ser batizado, sabe? É um realizamento de uma vontade que eu tinha desde pequeno. Nós temos um Deus que não muda. Nós não temos um Deus volátil. Deus sempre coloca algum tipo de remédio para você tomar, algum tipo de coisa. No caso de Naamã, foi se lavar 7 vezes, né? Assim como outros casos da Bíblia. E no meu caso, eu tive que passar por um tratamento. Não é? Nós temos médicos, os médicos eles têm que Deus tem que estar guiando a mão deles. Os enfermeiros, Deus que tem que estar guiando as mãos deles, porque quem cuida muito da gente são os enfermeiros. As pessoas que estão na nossa família, Deus que tem que estar guiando a mão dele. Então é isso que eu vejo em Deus, que Deus não importa, Ele não muda e Ele sempre será Deus. Como é maravilhoso e poderoso o nosso Deus. Ele pode nos curar, sim, claro, Ele pode curar nosso corpo, mas Ele também pode curar nossa alma.
Ele pode transformar o nosso ser, converter o nosso coração a Ele. Essa é a melhor cura, não é? Essa é a melhor de todas as restaurações, até porque quem é curado no sentido espiritual por Deus, vive nesse mundo com esperança e mesmo se morrer antes da segunda vinda de Cristo, morre com a certeza de que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu tenho, antes de chamar o intervalo, eu tenho aqui um presente para você que está nas minhas mãos. Esse aqui que é o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Muita gente aí por todo o Brasil já pediu esse material lindo e já recebeu, e eu estou agora oferecendo a você que ainda não tem. Se você desejar tê-lo, é só pedir que a gente lhe manda gratuitamente, tá bom? Isso aqui é um estudo bíblico em forma de DVD. São 15 temas, todos eles baseados em ensinos do apóstolo Paulo nas suas diferentes cartas. O telefone está aí na sua tela, 0 operadora 12 21 27 31 21, você liga em horário comercial. Outra opção é você pedir pelo WhatsApp, o número está aí também na tela. Manda uma mensagem de texto dizendo assim, eu quero o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Você pode também usar o QR Code que está na tela e eu ainda vou dizer outra coisa para você rapidinho. Se você não tem mais aparelho de DVD, mas quer assistir um curso bíblico comigo e com o Quarteto Arautos do Rei, nós preparamos um para você fazer online. É o curso O Senhor da Vida. Entre nesse site, biblia.com.br. Você vai ouvir no curso músicas do quarteto e diálogos, conversas minhas com integrantes do quarteto, sempre sobre um diferente tema da Bíblia, tá bom? O Senhor da Vida é o título que você faz desse curso, você faz online. Intervalo rapidinho e eu já volto. Fica aí. Já estou com você de novo, esse é o seu programa A Voz da Profecia. Estamos tendo já nesses últimos meses a série Gente como a Gente, está sendo maravilhoso. Está sendo muito bom, nós estamos pensando em personagens bíblicos. Alguns assim com muita história na Bíblia, muitos eventos relacionados a determinados personagens, mas há outros cuja menção bíblica é bem curtinha, mas mesmo assim dá para a gente aprender alguma coisa. Uns com muitos acertos, poucos erros, outros com muitos erros e poucos acertos, ou talvez até nenhum. Mas dá para a gente tirar lição de tudo, né? Dá para a gente aprender com quem acerta e com quem erra, desde que a gente tenha sabedoria para tirar lições importantes para a nossa vida. Vamos orar antes da gente meditar no texto de hoje. Pai querido, te peço por tua bondade, ilumina-me, Senhor. E todos que estão agora em oração comigo, para que tua palavra seja uma luz clara, forte, inspiradora, na vida de todos nós. Oramos humildemente e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos ao texto do segundo livro dos Reis, capítulo 5. O nosso personagem de hoje, você já viu aí, Naamã. Um milagre nas águas do Jordão. Naamã, capítulo 5. Aliás, Naamã não. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, e eu vou ler aqui o primeiro verso, inicialmente. Está escrito assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Veja, esse aqui não é um personagem de Israel, não é um hebreu ou um judeu, um estrangeiro, sírio. E o texto diz que ele era um homem de destaque no seu país, na sua realidade, no seu contexto social, porque ele era comandante do exército do rei da Síria
e era grande homem diante do seu senhor, ou seja, ele era um grande homem diante do rei, não era fraco não é? Esse nosso personagem de hoje, inclusive, ele, apesar de ser um personagem do Antigo Testamento, ele foi mencionado pelo Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 4, verso 27, quando Jesus em Nazaré, ele se apresenta como Messias, e ele é então rejeitado pelo povo, pelo povo da sua terra, da sua cidade. Ele fala de Eliseu e também de Naamã, o sírio. Diante da incredulidade do povo da sua cidade, o Senhor Jesus diz assim que havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Interessante, não é? Esse homem é mencionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E o texto, como eu disse, esse aqui de segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 1, começa já mostrando que Naamã era um homem de muito destaque no seu contexto social. Naamã tinha um conceito elevado até diante do rei. Imagine, se diante do rei ele tinha tanta moral, como que deveria ser diante dos súditos do rei, diante do povo simples e comum da Síria. Ele era um homem de grande conceito diante do seu Senhor, porque por meio dele o Senhor havia dado vitória à Síria. Naamã era um herói de guerra, um vitorioso, um homem certamente vencedor, admirado, famoso, mas o verso 1 termina dizendo assim: porém sofria de lepra, porém Naamã era leproso. O grande vencedor, admirado e famoso, ele escondia por trás do seu uniforme de general, debaixo das suas insígnias. Naamã escondia a sua doença, sua fraqueza, seu desespero, sua derrota. Naamã vencia os outros, vencia os inimigos, mas estava perdendo para si mesmo, estava perdendo para a sua doença, para a sua enfermidade. A lepra nos dias de Naamã era considerada uma doença incurável. Receber sentença de lepra ou receber o diagnóstico da lepra era como receber uma sentença de morte. Os leprosos nesses dias eram vistos como mortos-vivos. Era só uma questão de tempo, a lepra iria matá-los. E agora, a partir do verso 2, vou ler isso, verso 2, está escrito assim, versos 2 e 3. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Veja que, conforme nós lemos, é dito que tropas da Síria invadiram a terra de Israel. E numa dessas invasões, o exército sírio leva como cativa uma menina. E essa menina israelita, ela ficou a serviço da senhora de Naamã, ou seja, ela foi para viver como escrava na casa do próprio Naamã, o comandante do exército sírio. E certo dia, quando ela teve uma oportunidade, ela disse assim: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. A garota disse para a esposa de Naamã, para aquela que era a sua senhora: se o meu senhor, se Naamã conhecesse um profeta que eu conheço lá na minha terra, em Israel, eu estou certo de que esse profeta iria curá-lo da sua lepra. Uma menina escrava, vítima do exército sírio, vítima do trabalho do próprio comandante Naamã, tinha tudo para ser uma menina amargurada, revoltada e também descrente em relação a Deus, porque Deus permitiu que os sírios invadissem a sua terra e a tirassem do convívio de sua família
e a levassem como escrava. Você compreende? Essa menina tinha tudo para ser revoltada com Deus, descrente em relação a Deus, e ao mesmo tempo de ter mágoa, ressentimento e revolta contra Naamã. Mas a menina decide pagar o mal com o bem. E ela expressa a sua confiança de que o Deus de Israel, usando o profeta Eliseu, poderia curar o seu Senhor. Eu imagino que essa menina recebeu uma educação muito sábia dos seus pais, claro que sim. Certamente essa menina teve pais convertidos ao Senhor, que tinham temor a Deus no coração e procuraram educá-la da melhor maneira possível, aproveitar os primeiros anos da infância da garota para colocarem na mente, no coraçãozinho dela, a certeza da existência de um Deus todo-poderoso e também um Deus de amor e de compaixão. Por isso que a menina, tendo a oportunidade, ela testemunha e ela diz com convicção: se o meu Senhor conhecesse o profeta que eu conheço lá em Israel, o meu Senhor seria curado da sua lepra. Eu aproveito para dizer a você uma coisa: quando testemunhar a respeito de Deus, faça como essa garotinha fez. Testemunhe com coragem, com alegria, com convicção. O Evangelho não é para ser pregado de uma maneira tímida. O Evangelho é para ser pregado com alegria, com convicção, com entusiasmo. É assim que a gente prega, é assim que as pessoas ouvem a palavra de Deus e são tocadas pela palavra do Senhor. Quando nós cristãos, quando elas percebem que nós cristãos cremos no que nós pregamos, nós amamos o que nós pregamos. Eu fico imaginando como que essa menina deve ter falado, com alegria, com convicção e com segurança. Tanto é que, apesar de ser apenas uma garota, escrava e estrangeira, ela conseguiu convencer a esposa de Naamã de que aquilo que ela falava era realmente sério, confiável. E está escrito aqui na sequência do texto que a mulher de Naamã falou para o esposo. A partir do verso 4, então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo essa carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. A menina falou para a mulher de Naamã, a mulher de Naamã falou para Naamã, e Naamã correu e falou com o rei, o seu senhor. Ele era íntimo do rei. E Naamã disse: olha, tem uma menina lá em casa, escrava, que disse que tem um profeta lá em Israel que pode me curar da minha lepra. E o rei da Síria, chamava-se Ben-Hadad, ele disse assim para Naamã: ei, Naamã, então vai lá, se manda, pernas para que te quero, vá para Israel. Se tem uma esperança de cura para você, vai lá. Eu vou, inclusive, mandar aqui uma carta de recomendação. Ora, quanto vale uma carta de recomendação? De um rei para o outro rei. Do rei da Síria para o rei de Israel. Eu vou mandar uma carta dizendo que você é o meu comandante de exército, para que o rei de Israel providencie lá a sua cura. E ainda você viu aqui, Naamã levou muitos presentes para o rei de Israel. Na verdade, ele estava disposto a pagar pela cura, né? Ele levou uma verdadeira fortuna para entregar ao rei de Israel, e a caravana partiu da Síria para o Israel. Poderíamos dizer que era a caravana da esperança. Eu imagino como estava o coração de Naamã, ansioso para encontrar esse profeta e para receber a cura que ele tanto almejava. Porque Naamã vivia assim, exteriormente um vitorioso, mas no íntimo ele sabia que era um derrotado. No íntimo ele sabia que a lepra iria matá-lo, isso era só uma questão de tempo. E aliás, quantas vezes acontece isso com a gente também, não é? Por baixo do nosso
uniforme de general, nós escondemos nossas debilidades, nossas fraquezas, nossas tristezas, nossos medos. Você sabe do que eu estou dizendo? A gente vive num mundo de aparências, não é? Todos procuram demonstrar que estão muito bem, quase sempre é assim, mas muitas vezes a gente não está bem. Quantas vezes nós escondemos lágrimas por trás dos nossos sorrisos? Quantas vezes a gente está sorrindo por fora, mas chorando por dentro? Quantas vezes diante dos outros parecemos vitoriosos, mas quando pensamos interiormente, quando nós refletimos em nossa realidade, nos sentimos derrotados, vencidos. Era assim que Naamã vivia e se sentia. Mas nasceu uma esperança. Uma menina disse que havia em Israel um profeta que poderia curá-lo, ele acreditou nisso, por isso ele partiu da Síria para Israel. E está escrito, agora eu vou para o verso 7, está escrito assim, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, a partir do verso 7, quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse, por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Oh, que coisa triste, você compreendeu, não é? Quando Naamã chega a Israel, entrega a carta para o rei de Israel, que naqueles dias era o rei Jorão. O rei lê a carta e a primeira coisa que ele pensa, o rei da Síria está buscando um pretexto para ter um problema comigo. Porque como ele pode me enviar um homem leproso para que eu o cure de sua lepra? Afinal de contas, eu sou Deus para curar um leproso. Você percebe que o rei de Israel, ele está tão longe de Deus, e ele está tão preocupado apenas consigo mesmo e com uma questão política, que o rei de Israel não consegue compreender, não tem a sensibilidade de notar que a mão de Deus estava agindo para que esse homem, ao encontrar cura em Israel pelo poder de Deus, ele pudesse se converter ao Senhor. Nada disso. O rei de Israel não conseguia enxergar nada disso. Oh, que pena quando líderes do povo de Deus só enxergam questões políticas. Que triste quando líderes do povo de Deus eles vivem em função de si mesmos. Eles não têm sensibilidade espiritual, não têm comunhão com Deus. Que triste essa situação do rei de Israel. Ele não percebeu que ali havia uma grande oportunidade do nome do Senhor ser glorificado e a palavra de Deus se espalhar e alcançar um outro país onde pessoas que não conheciam a Deus viviam. Mas olha aqui uma coisa, nem tudo está perdido. O verso seguinte faz um contraponto maravilhoso. Verso 8. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei, porque o Senhor rasgou as suas roupas, deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Oh, glória! Eliseu ficou sabendo que a comitiva da Síria havia chegado, que o rei Jorão ficou desesperado. Então Eliseu mandou dizer ao rei, ei rei, por quê? Porque o senhor está assim tão desesperado? Manda este homem vir a mim e todos saberão que há profeta em Israel. Aparentemente, Eliseu revela assim uma certa arrogância, não é? Mas é só aparentemente. Quando ele diz assim, todos saberão que há profeta em Israel, o sentido dessa frase é assim, todos saberão que Deus não abandonou o seu povo e Deus ainda se comunica com o seu povo, Deus ainda age por meio do seu povo, Deus ainda manifesta o seu poder entre nós. Deixe-o vir a mim e todos saberão que há profeta em Israel. Nem tudo está perdido. Se uns se tornam egoístas e têm uma visão curta, limitada, mesquinha e infeliz, há outros, homens e mulheres de Deus, espirituais, que enxergam além daquilo que os olhos veem. Para o profeta Eliseu, aquele contexto, aquela situação era uma grande oportunidade de Deus manifestar o seu poder.
Eu gosto de dizer que nossas impossibilidades são exatamente as grandes oportunidades de Deus se revelar em nosso meio. E essa foi a realidade. Quando o rei de Israel soube da disposição de Eliseu receber Naamã, então ele mandou Naamã para encontrar-se com Eliseu. E agora eu leio no verso 9. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá, lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. A caravana da esperança chega à casa do profeta Eliseu. Saiu do palácio, onde não houve uma boa notícia, não houve uma boa recepção, mas agora a caravana da esperança se coloca diante da casa do profeta Eliseu, que certamente era uma casinha simples. E aí sai um servo de Eliseu de dentro de casa e dá um recado para Naamã. E o recado é simples. O profeta mandou dizer ao Senhor que o Senhor deve ir ao rio Jordão e lavar-se lá 7 vezes, então o Senhor ficará curado. E Naamã imediatamente com alegria foi, se lavou no Jordão e ficou curado. Foi assim? Ei, não foi assim não. Olha que coisa esquisita. Agora eu leio a partir do verso 11. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abaná e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Que esquisito, não é? O homem vai a Israel com a esperança de ser curado e recebe uma mensagem: lave-se 7 vezes no Rio Jordão e pronto, está tudo resolvido, simples assim. Mas em vez dele receber bem essa mensagem, ele ficou indignado. E ele disse assim: eu pensei que esse profeta sairia a ter comigo, ou seja, eu pensei que ele viria ao meu encontro. É que Naamã estava acostumado a ser bajulado, mas homens de Deus não bajulam ninguém. Os bajuladores, eles normalmente são inseguros, interesseiros além de falsos. Eliseu sabia que Naamã estava acostumado a ser bajulado, por isso ele não foi falar com ele, mandou um recado. E o recado era simples e prático: lave-se no Jordão 7 vezes e você será curado. Mas Naamã ficou indignado porque não foi recepcionado com honras, com bajulação. E outra coisa, Naamã disse assim: eu pensei que ele viria ter comigo e colocaria a mão sobre o leproso e invocaria o seu Deus. Em outras palavras, Naamã estava esperando um espetáculo. E na maioria das vezes Deus não age assim de forma espetacular. Na maioria das vezes Deus age de maneira simples, discreta, porém efetiva. E Naamã disse assim: ora, não são Abaná e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar curado? Ouça aqui uma coisa. Quando a gente despreza a palavra de Deus, o plano de Deus, a orientação de Deus, e a gente resolve criar nossos próprios planos, então nós chegamos à imbecil conclusão de que as nossas ideias são até melhores do que as de Deus. Você compreende o que estou dizendo, não é? Que pena que tem muita gente por aí que, em vez de estudar a Bíblia para formar o seu pensamento a partir da Bíblia, eles buscam a Bíblia apenas para confirmar aquilo que eles pensam. Eu tenho que pensar segundo a palavra de Deus e não fazer com que a palavra de Deus pense de acordo com as minhas convicções. Nós precisamos estudar a palavra de Deus para que a palavra de Deus defina o que a gente pensa e o que a gente faz. A segurança não está no que eu penso, mas naquilo que Deus diz. Naamã poderia mergulhar nas águas de Abaná e Farfá, os rios de Damasco, quantas vezes ele quisesse, mas ele não seria curado ali, porque Deus estabeleceu que a cura seria nas águas do Rio Jordão, e Deus é soberano para estabelecer aquilo que ele quer fazer, como quer fazer. Você está compreendendo, não é?
Mas Naamã ficou indignado, pensando assim, se não for do meu jeito, então eu não aceito. Não é do seu jeito, e nem do meu jeito. O que funciona é o jeito de Deus, o que funciona é a palavra de Deus, é o assim diz o Senhor. Naamã deu meia volta e resolveu ir embora. Mas olha que lindo, está escrito assim, então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse dito alguma coisa difícil, acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. Os oficiais de Naamã chegaram para ele e disseram, meu senhor, deixa de orgulho. Tudo bem que o profeta não veio falar com o senhor, mas o que ele disse é tão simples e prático. Se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor faria, quanto mais isso tão simples. Meu pai, vai lá, vai funcionar. Até porque essa é a sua chance, essa é a sua esperança. O senhor sabe que se não for para o Jordão, o senhor vai para o caixão. O senhor sabe que o senhor está com o pé na cova. Agora vai desistir? Só porque ele disse algo que o senhor não esperava? Vamos lá, meu pai. Bendita hora. Quando Deus coloca pessoas em nosso caminho com amor, com carinho, com paciência, e nos orientam pelo bom caminho, quando nos ajudam a vencermos nosso egoísmo, nosso orgulho, nossas ideias preconcebidas, e nos estimulam a andarmos segundo assim diz o Senhor. E está escrito, olha que bênção aqui. Agora eu leio verso 14, então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Glória a Deus! Naamã desceu do seu orgulho, do seu egoísmo, dos seus pensamentos pré-estabelecidos e resolveu seguir segundo o pensamento e a orientação de Deus. E ele foi ao Jordão e mergulhou 7 vezes. Eu imagino que quando Naamã se aproximou para entrar no rio, talvez alguns que estavam ali perto disseram, chefe, não faça uma besteira dessa. Esse profetinha está querendo humilhar o Senhor com essa história de entrar nas águas barrentas desse rio Jordão. Não faça isso. Sempre tem assim uns capetinhas, não é? Sempre tem gente que aparece em nosso caminho tentando nos desestimular quando nós queremos andar nos caminhos de Deus. Mas por outro lado tem os anjinhos de Deus também que atuam. Eu fico imaginando quando Naamã talvez ficou meio indeciso, aí outro se aproximou dele e disse, vai lá, vai que vai dar certo. E Naamã entrou, mergulhou a primeira vez, saiu, nada de cura. Então os capetinhas lá disseram, não falamos para o senhor, saia dessas águas. Quanto mais tempo o senhor fica aí, mais o senhor está sendo humilhado, mais o senhor está pagando mico. Mas aí os anjos de Deus disseram, 7 vezes. Essa foi só a primeira, persevere, não desista, não desanime. Deus tem vitória para você, persevere. E Naamã foi, mergulhou a 2ª, a 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª vez. E quando ele saiu da água pela 7ª vez, está escrito que a sua carne ficou como a carne de uma criança. Ele ficou limpo, não é? Ficou completamente, sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Atenda ao chamado de Deus, siga o plano de Deus e persevere no plano de Deus e a sua vitória virá do Senhor. É verdade que as águas dos rios de Damasco eram melhores, mais limpas, mais cristalinas, mas Deus decidiu fazer a cura nas águas barrentas do rio Jordão. Sabe, quando Naamã entra no Jordão e mergulha ali 7 vezes, eu fico pensando no Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 53, você conhece, lá está escrito que Jesus não tinha aparência e nem formosura, e o profeta diz assim, nós olhávamos para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Todavia, o Senhor agradou moê-lo. Todavia, ele foi desprezado e humilhado, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca.
Jesus, nos seus momentos finais, sendo humilhado, sendo torturado, sem reagir, desfigurado de tanto sofrimento. Por isso que o profeta diz, nós olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos que nos agradasse, que o fizéssemos desejar, mas a nossa salvação estava nele, está nele. Você está compreendendo? Jesus Cristo é o Jordão no qual você e eu devemos entrar. É nele que está a nossa cura, não simplesmente cura física, mas cura espiritual. Quando você mergulha no Jordão, que é Jesus Cristo, e você persevera nele, não desiste nele todos os dias da sua vida, nele você encontra perdão, nele você encontra cura, você encontra restauração, em Jesus Cristo você encontra poder para ter uma nova vida. Deus abençoe você. O quarteto já está pronto para cantar, e essa é uma música linda. Eu quero pedir a você que preste atenção nessa canção, nessa música que será apresentada agora. Trata do nome mais sublime de todos os nomes, aquele que é o nosso Senhor e nosso Salvador. Ouça agora, Arautos do Rei. Que inspira a devoção e o mais puro amor. Um nome que Deus nos enviou como um presente, e nós recusamos a aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar, é preciso pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Traz o dom da paz. Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Você pode fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer desse nome escutar, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, o seu amor vai encontrar. Esse nome vai lhe envolver, sem você perceber. Esse nome já lhe escolheu para um novo viver, muito além desse céu tão azul. Há um lugar onde tudo é luz, e o centro da glória é Cristo Jesus.
nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Oh, sim, esse nome tem poder. É nele e por meio dele que nós obtemos vitória e vitória plena. Quando nós amamos nosso Senhor, nós confiamos nele e nele nós perseveramos. Eu quero ler um versinho com você antes da gente orar. Está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Palavras do apóstolo Pedro, ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há abaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. É evidente que Pedro aqui está falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação está nele e unicamente nele. Aceite o plano de Deus para a sua vida, seja humilde, desça da sua vaidade, do seu orgulho, do seu egoísmo, desça das suas ideias preconcebidas, abra mão de tudo isso, busque a Deus por meio da sua palavra. Encontre na palavra de Deus o Senhor Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, e seja fiel ao Senhor e à sua palavra, e você verá que o plano de Deus funciona. Deus sabe o que Ele diz. O caminho de Deus é seguro para os seus filhos. Que o Senhor lhe abençoe. Que o Senhor abençoe toda a sua família. Entregue-se a Jesus, receba-o como seu Salvador pessoal. Declare isso diante de Deus e do mundo, e assim você será vitorioso. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, mais essa oportunidade de transmitir nesse programa a Tua Palavra, e te peço, ó Deus, abençoa todos que agora estão orando comigo, Senhor. Abraça nós todos, para que nós tenhamos confiança em Ti e que Tu venhas nos curar de todos os nossos males. Acima de tudo, Senhor, que Tu purifiques nossa vida e convertas o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Com Deus a vitória. O que a gente precisa fazer é permanecer com Ele. O Senhor te abençoe e, se Ele permitir, a gente se vê de novo semana que vem. Um abraço. Tchau.